Meu nome é doutora Helena, médica há 8 anos. Trabalho na linha de frente em uma UPA de uma cidade grande, e o plantão do fim de ano é sempre o mais imprevisível. Já atendi feridos por brigas de bar, acidentes de carro, overdose, tudo o que você possa imaginar. Mas o que aconteceu na virada do último ano novo foi algo que me deixou marcada para sempre. Era 31 de dezembro, e o plantão começava como de costume, cheio. Havia gritos e pessoas discutindo na recepção, crianças chorando, pacientes embriagados tentando pular a fila. A equipe estava exausta antes mesmo da meia-noite, mas seguimos em frente, como sempre. O caos era esperado. Por volta das 23 horas, um homem entrou cambaleando na recepção, com uma expressão que me fez parar o que estava fazendo. Ele estava magro, com a pele pálida como papel e olhos fundos que pareciam mortos. Estava coberto de sujeira e sangue, mas o detalhe mais perturbador era o grande machado que ele carregava nas mãos, com o fio ensanguentado. A recepção ficou em silêncio absoluto. O segurança, instintivamente, colocou a mão na arma de choque, mas o homem apenas levantou a outra mão em um gesto de rendição. Preciso de um médico. Agora, disse ele, com uma voz rouca. Meu primeiro pensamento foi que ele fosse algum psicótico, talvez um andarilho. Mas a calma em seu tom de voz, mesmo carregando um machado, me deixou intrigada. Ele deixou a arma no chão, e o segurança a pegou rapidamente. O homem foi levado diretamente para uma sala de atendimento, e eu fui chamada. Qual é a emergência? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele estava sentado na maca, sem expressão. Eu não me machuquei, mas há pessoas que vão precisar de você esta noite. Muitas pessoas. Ele apontou para os cortes e arranhões em seus braços e pescoço, superficiais demais para justificar sua presença ali. O que quer dizer com isso? Insisti, enquanto checava seus sinais vitais. O homem me encarou com um olhar vazio. Eu fiz uma coisa terrível. Não vai demorar muito até que eles cheguem. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi o barulho de sirenes do lado de fora. Uma viatura da polícia estacionou em frente à UPA, e 2 policiais entraram correndo. Onde está o homem com o machado? Gritaram na recepção. Avistei os policiais do corredor e gesticulei para que viessem até a sala. Eles entraram apressados e apontaram suas armas para ele. Você está preso, Elias, gritou um dos policiais. Tudo bem. Só quero que ela saiba o que está vindo, disse o homem, calmamente, enquanto levantava as mãos para se render. Ele matou 4 pessoas em uma casa aqui perto. Acabamos de encontrar os corpos, explicou o policial, enquanto o algemava. Olhei para Elias, incrédula. Ele não parecia um assassino. Não tinha raiva, medo ou culpa em seu rosto. Apenas aquele olhar vazio. Antes de ser levado pelos policiais, ele me olhou novamente e disse, você não vai conseguir salvar todos. Tentei voltar ao trabalho, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Não demorou muito para que entendêssemos o que ele quis dizer. À meia-noite, enquanto os fogos estouravam lá fora, começaram a chegar os feridos. Primeiro foi uma família inteira, atingida por um motorista bêbado. Depois, um homem ensanguentado que fora esfaqueado em uma briga de bar. Em seguida, 2 jovens com queimaduras graves por causa de fogos de artifício. A sala de emergência estava um inferno. Mas foi quando um grupo de pessoas apareceu na recepção que o verdadeiro caos começou. Eles estavam cobertos de sangue, gritando e se empurrando, e havia tanta confusão que ninguém conseguia entender o que estavam dizendo. Alguns estavam feridos, outros apenas assustados. Foi então que uma mulher entrou correndo, segurando uma criança nos braços. Eles estão vindo. Estão vindo atrás de nós, gritava, histérica. Quem está vindo? Perguntei, tentando acalmá-la enquanto pegava a criança. A menina estava inconsciente, com um corte profundo na cabeça. Os outros. Eles enlouqueceram. Estão matando todo mundo. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi um barulho alto vindo da entrada da UPA. Era o som de vidro quebrando. Um homem entrou correndo, segurando uma barra de ferro, gritando algo incoerente. Ele começou a atacar as cadeiras da recepção, enquanto pacientes e funcionários corriam para se proteger.
Os seguranças tentaram contê-lo, mas logo outros começaram a entrar. Pessoas feridas, algumas ensanguentadas, outras gritando por ajuda, e algumas com expressões de puro desespero. Parecia que algo havia acontecido lá fora, algo grande, mas ninguém conseguia explicar o que era. Só sabíamos que as pessoas estavam entrando como se fugissem de algo ou de alguém. O caos tomou conta da UPA. Os seguranças não davam conta de controlar a multidão, e a equipe médica estava sobrecarregada. Em meio à confusão, lembrei das palavras de Elias: "Você não vai conseguir salvar todos." Ele estava certo. Aquele plantão não era como os outros. Por mais que tentássemos, não podíamos atender todos os que precisavam de ajuda. E, lá fora, algo parecia estar acontecendo, algo que trazia mais pessoas desesperadas para dentro da UPA. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu naquela noite. O que Elias fez para causar tudo aquilo? Ele previu o caos ou foi apenas coincidência? Não importa. O que sei é que aquela foi a noite mais aterrorizante da minha vida. E, toda vez que o fim do ano se aproxima, sinto um arrepio ao pensar no que pode acontecer novamente. Boa noite a todos. Sou inscrito no canal desde o último mês. Depois de muito pensar, decidi contar minha experiência por meio do canal. Sou o Dr. Eduardo, e tenho 42 anos. Trabalho como médico plantonista em uma unidade de pronto atendimento em uma cidade média do interior. Para muitos, o Ano Novo é uma celebração cheia de alegria, mas para quem trabalha em emergências, é apenas mais uma noite de caos. É a época em que álcool, brigas e acidentes lotam as salas de espera e deixam a equipe no limite. No entanto, a madrugada do último Ano Novo não foi apenas cansativa. Ela se tornou uma memória sombria que carrego até hoje. Era 31 de dezembro, quase meia-noite. O som dos fogos de artifício começava a aumentar lá fora, e a sala de espera estava cheia de famílias cansadas, crianças inquietas e rostos preocupados. Estávamos atendendo um fluxo interminável de pacientes, cortes por vidros quebrados, queimaduras de fogos, e até mesmo um caso de intoxicação por bebida. A equipe estava esgotada, mas sabíamos que a noite ainda estava longe de terminar. Foi então que, por volta das 0h30, a recepcionista apareceu correndo na sala de repouso, visivelmente perturbada. "Doutor, chegou um caso, você precisa ver isso agora", disse, com a voz trêmula. Fui até a sala de triagem e encontrei uma mulher jovem, com cerca de 20 anos, segurando um bebê nos braços. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de pânico. "Por favor, doutor, ajude meu filho. Ele não está respirando direito", implorou. Peguei a criança rapidamente e a levei para a sala de emergência. Ele estava mole, a pele pálida, e respirava de forma superficial. Começamos a estabilizá-lo imediatamente. Enquanto isso, tentava entender o que tinha acontecido. "Quando isso começou?", perguntei à mãe, que estava encostada na parede, tremendo. "Hoje à noite, ele estava bem até pouco antes da meia-noite. Mas, de repente, começou a chorar muito, como se estivesse com dor. Depois, ficou assim. Por favor, salve meu filho." Algo no tom dela me deixou desconfortável. Não era apenas o desespero, que era compreensível, mas a forma como ela parecia, contida, como se estivesse escondendo algo. Continuei examinando o bebê enquanto a equipe corria para ajudar. Conseguimos estabilizar a respiração dele, mas ainda havia algo estranho. Ele não reagia a estímulos. "Vocês estavam em casa?" "Ele teve febre antes disso", insisti, tentando juntar as peças. "Sim, estávamos em casa. Mas... Ela hesitou, e então desabou em lágrimas. "Foi culpa minha, doutor. Foi minha culpa." "Calma, o que aconteceu?" Ela olhou para mim com olhos vermelhos e disse, entre soluços: "Eu estava distraída, com os fogos e a festa. Eu o deixei no berço por um tempo. Quando voltei, ele estava assim. Mas o berço estava cheio de sangue." Senti um arrepio. "Sangue? Onde ele se machucou?" "Eu não sei. Eu não vi ferimento nenhum." A equipe também estava confusa.
O bebê não apresentava nenhum corte ou lesão visível. Mas a descrição da mãe não fazia sentido. Resolvi pedir exames mais detalhados e orientei que limpassem o bebê para verificar melhor. Enquanto esperávamos os resultados, pedi para a mãe me acompanhar até a sala de repouso. Você notou algo de estranho antes disso? Algum acidente ou comportamento incomum? Ela hesitou novamente, mordendo o lábio, antes de dizer: tinha algo estranho na casa. Na verdade, começamos a notar isso há alguns dias. Sons vindos do berço, como passos no quarto dele, mesmo quando não tinha ninguém lá. Eu achei que era só minha cabeça. Meu marido dizia que eu estava estressada com o fim do ano. Mas hoje, quando ele começou a chorar, eu juro, doutor, ouvi algo. Como um sussurro. No quarto. E quando cheguei lá, ele estava assim. Tentei não demonstrar meu desconforto. Já ouvi muitas histórias bizarras de pacientes, especialmente em plantões de fim de ano. A exaustão e o estresse podem fazer coisas estranhas com a mente. Mesmo assim, havia algo no olhar dela, um misto de medo e culpa, que me deixou inquieto. Minutos depois, os exames começaram a sair. O bebê não apresentava sinais de lesões internas, intoxicação ou infecção evidente. No entanto, o laboratório detectou algo estranho no sangue. Traços de uma substância desconhecida, algo que não conseguimos identificar de imediato. Foi então que um dos enfermeiros, que estava limpando o bebê, me chamou com urgência. Doutor, você precisa ver isso. Fui até a sala de procedimentos e ele me mostrou as costas do bebê, agora limpas. Havia marcas lá, não eram hematomas ou cortes, mas pequenas marcas arredondadas, como mordidas. Você viu isso antes? Perguntei à mãe, tentando manter a calma. Ela cobriu a boca com a mão, em choque. Não, eu não vi isso antes. O que é isso? As marcas eram pequenas demais para serem de um adulto, mas também não pareciam de um animal. Elas estavam dispostas de forma irregular, como se algo tivesse apertado ou mordido o bebê repetidamente. O clima na UPA ficou pesado. A mãe começou a entrar em pânico, repetindo que algo estava errado na casa dela. A equipe estava desconcertada, e eu tentava manter a racionalidade. Foi então que as luzes piscaram, e o som dos monitores na sala de emergência parou por alguns segundos. Todos congelaram. Quando as luzes voltaram, a mãe estava chorando histericamente, apontando para o corredor. Ele está aqui. Ele está aqui. Quem? O homem do quarto. Ele veio atrás do meu filho. Corremos para o corredor, mas não havia ninguém. No entanto, havia algo no chão. Uma pequena mancha de sangue, que levava até a porta de saída. A mãe foi levada para observação enquanto eu e a equipe tentávamos entender o que tinha acontecido. Até hoje, não conseguimos explicar as marcas no bebê ou a substância estranha no sangue. A mãe, após aquela noite, nunca mais apareceu na UPA. Mais tarde, soubemos que ela se mudou da cidade com a família. Desde então, toda vez que trabalho no plantão de Ano Novo, fico atento ao som dos corredores. Porque naquela noite, senti algo que nunca havia sentido antes, a sensação de que o terror não vinha apenas das tragédias humanas, mas de algo que não conseguimos ver ou explicar. Bom dia a todos do canal. Eu sou o Dr. Rafael, tenho 38 anos, e sou médico plantonista em uma UPA de uma cidade média no interior. Trabalhar na emergência me trouxe muitas lições sobre o que as pessoas podem suportar, mas também sobre os horrores que podem surgir nos momentos mais inesperados. E, embora eu tenha vivido várias situações difíceis, a noite de 28 de dezembro do ano passado foi, sem dúvida, a mais perturbadora de toda a minha carreira. Era uma noite comum de plantão de fim de ano. O movimento estava intenso desde as primeiras horas. Acidentes de trânsito, cortes profundos, crianças queimadas por fogos de artifício, claro, a longa fila de pacientes com viroses e resfriados. Nada fora do comum, embora a exaustão fosse crescente. Por volta das 23 horas, quando as coisas começaram a desacelerar, um silêncio estranho tomou conta da UPA. Foi como se, de repente, o caos tivesse cessado. O som das conversas na recepção,
O bip dos monitores e até mesmo o barulho dos passos pareciam abafados. Eu estava sentado em frente ao computador, organizando fichas, quando o segurança veio até mim, visivelmente desconfortável. Doutor, tem um homem lá fora. Ele está parado na entrada, mas não quer entrar. Ele está machucado? Perguntei, levantando-me. Eu não sei. Ele só está parado lá, olhando para dentro. É estranho. Acho melhor o senhor ver isso. Fui até a porta principal, e lá estava ele. Um homem alto, magro, com roupas sujas e rasgadas. O rosto estava parcialmente coberto por um capuz, mas o que mais me chamou a atenção foram suas mãos. Elas estavam completamente ensanguentadas. Boa noite, senhor. O que aconteceu? Precisa de ajuda? Perguntei, tentando manter a calma. Ele ergueu lentamente o rosto, revelando olhos fundos e uma expressão apática. Eu acho que me machuquei, disse, quase num sussurro. Poderia entrar para que eu possa examiná-lo? Ele hesitou por um momento, mas finalmente entrou. Notei que sua caminhada era rígida, quase como se ele estivesse forçando cada passo. Quando chegou ao consultório, sentou-se na cadeira com dificuldade. Foi então que percebi, o sangue não estava só nas mãos. Havia manchas em suas calças, sua camisa, e até mesmo em seu pescoço. Pode me dizer o que aconteceu? Eu acho que foi um acidente, ele respondeu, com a voz arrastada. Eu estava andando. E tropecei. Tem muito sangue, não tem? Assenti, enquanto colocava luvas e começava a examiná-lo. O sangue em suas mãos parecia fresco, mas, para minha surpresa, eu não conseguia encontrar nenhum ferimento visível. As roupas estavam molhadas de sangue, mas a pele por baixo parecia intacta. Pode me mostrar onde está ferido? Perguntei, tentando esconder meu desconforto. Ele levantou os olhos para mim, e por um breve momento, senti algo que não consigo explicar. Não era apenas desconforto. Era medo. Algo no olhar dele era vazio, mas ao mesmo tempo, carregado de algo que parecia muito errado. Não é meu sangue, ele disse, de repente. Parei. Meu coração acelerou. Como assim, não é seu sangue? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu imediatamente. Apenas abaixou a cabeça, como se estivesse pensando em algo. O silêncio na sala era esmagador. Finalmente, ele falou, acho que é dele. Do homem. Que homem? Insisti. Do homem que estava comigo. Acho que ele caiu. Minhas mãos começaram a suar. O senhor está dizendo que outra pessoa está ferida? Onde ele está? Mais uma vez, ele não respondeu. Apenas olhou para mim com aquele olhar vazio, e depois começou a rir. Um riso baixo, rouco, que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Ele não está mais aqui, disse, finalmente. Nesse momento, a enfermeira-chefe bateu na porta. Doutor, posso falar com o senhor um instante? Disse, com uma expressão preocupada. Pedi licença ao homem e fui até ela no corredor. Rafael, eu não sei como te dizer isso, mas o segurança acabou de me chamar. Ele disse que viu uma poça de sangue no estacionamento. E tem um rastro que parece levar até o mato atrás da UPA. Meu coração disparou. Algo estava muito errado. Olhei para a sala onde o homem estava, mas ele não estava mais lá. Como assim? Ele saiu? Perguntei, já correndo de volta para o consultório. A sala estava vazia. Mas havia algo que não estava antes, marcas de sangue no chão, formando um padrão irregular, como se alguém tivesse arrastado os pés ao sair. Fui até o estacionamento com o segurança e a enfermeira. E lá estava. Uma poça grande de sangue, fresca, bem no meio do asfalto. Um rastro de gota seguia até o matagal escuro que cercava a UPA. O que está acontecendo aqui? Murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. Chamamos a polícia imediatamente, e enquanto esperávamos, comecei a sentir uma inquietação crescente. Voltei ao consultório para ver se encontrava algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi então que notei um papel dobrado no chão, onde o homem estava sentado. Peguei-o com cuidado e abri. Era uma nota, escrita de forma desleixada. Ele está me observando. Não me deixe sozinho,
As palavras me causaram um arrepio. Quem estava observando? O que ele queria dizer com aquilo? Quando a polícia chegou, seguiu o rastro de sangue até o matagal. Encontraram o corpo de um homem, brutalmente esfaqueado, com marcas de luta no chão ao redor. As roupas do cadáver eram semelhantes às do meu paciente. Mas o homem que eu atendi? Ele nunca foi encontrado. Essa noite me ensinou que a emergência não é apenas um lugar onde lidamos com a vida e a morte. É também um lugar onde, às vezes, os segredos mais sombrios entram pelas portas e saem, sem deixar rastros. E, até hoje, quando penso naquele homem e em seus olhos vazios, não consigo evitar o arrepio que percorre minha espinha. Porque, no fundo, sei que ele ainda está por aí, observando alguém, esperando. Boa noite, relatos de terror. Eu sou a doutora Mariana, tenho 34 anos e sou médica plantonista em uma UPA de uma cidade pequena. Trabalhar na emergência nunca foi fácil, mas sempre foi meu chamado. Aqui, a linha entre vida e morte é mais tênue do que as pessoas imaginam, e somos confrontados, diariamente, com o pior e, às vezes, o mais assustador da condição humana. Eu já lidei com tragédias de todos os tipos, mas a noite de 30 de dezembro do ano passado foi algo que me marcou profundamente, de um jeito que nem os anos de prática conseguiram me preparar. Era um plantão típico de fim de ano, e isso não é um bom sinal. A sala de espera estava lotada antes mesmo de eu assumir meu turno às 19 horas. Queimaduras de fogos de artifício, intoxicações por álcool, acidentes de trânsito, brigas de família, todos os clichês de uma noite de festa estavam presentes. Não é como se eu não estivesse acostumada, mas naquela noite, havia algo diferente no ar. Um peso. Uma sensação que eu não conseguia ignorar, mas que tentei atribuir ao cansaço acumulado. Por volta das 23 horas, quando finalmente as coisas começaram a desacelerar, fui chamada às pressas pela recepcionista. Doutora, temos um caso grave. Você precisa ver isso agora. Corri até a entrada da UPA e parei no meio do corredor ao ver o homem que acabava de entrar. Ele estava cambaleando, segurando uma faca cravada em seu próprio abdômen, com sangue escorrendo pela camisa rasgada. Ele não parecia desesperado, como a maioria dos pacientes em situações assim. Pelo contrário, havia algo no olhar dele que me incomodava profundamente. Ele parecia calmo. Por favor, me ajudem, disse ele com a voz rouca, pausada, sem nenhum traço de dor aparente. Eu acho que me machuquei. Minha equipe o colocou em uma maca e o levamos para a sala de emergência. Começamos a avaliação, e enquanto trabalhávamos, o homem nos observava de maneira perturbadora. Seus olhos não acompanhavam os movimentos da sala, como seria esperado. Não, eles estavam fixos em mim. Um olhar frio, pesado, quase vazio, como se ele estivesse analisando cada um dos meus movimentos. Como isso aconteceu? Perguntei enquanto inspecionava o ferimento. Foi um acidente, ele respondeu, com um sorriso estranho nos lábios. Briga boba. Coisas que acontecem, não é? A forma como ele falou me fez sentir um calafrio. Não parecia alguém que estava prestes a perder muito sangue. Não parecia alguém que estava em perigo. Na verdade, ele parecia tranquilo. Como se estivesse se divertindo com a situação. Enquanto retirávamos a faca com cuidado, percebi que o corte não era profundo o suficiente para ser fatal, mas estava em um ponto perigoso. Ele precisava de cirurgia, e logo ligamos para o hospital para providenciar a transferência. Enquanto esperávamos, ele continuava a me olhar. Era como se seus olhos atravessassem minha pele, como se soubesse algo que eu não sabia. Você faz isso com todos? Ele perguntou de repente, enquanto eu fazia os curativos. Fazer o quê? Respondi sem tirar os olhos do ferimento. Salvar todo mundo, sem perguntar quem são. Sem perguntar o que fizeram. Eu hesitei. É meu trabalho, disse, tentando ignorar o tom perturbador de sua voz. Ele sorriu de novo, mas dessa vez, havia algo no sorriso dele que fez meu estômago revirar. Você tem mais coragem do que imagina, doutora, ele disse. Foi nesse momento que o monitor cardíaco começou a falhar.
O som irregular dos bips ecoava pela sala, e a energia piscou, como se estivesse prestes a acabar. Olhei para os enfermeiros, que também pareciam desconfortáveis. A temperatura na sala parecia ter caído de repente, e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. "Está tudo bem?" perguntei ao enfermeiro que ajustava o monitor. "Está, acho que sim, doutora. Só o equipamento que parece estranho", ele respondeu, com a voz baixa. Olhei para o paciente novamente. Ele ainda estava me encarando, mas agora seu sorriso havia sumido. Seus olhos estavam mais profundos, mais sombrios. "Você deveria perguntar, sabe?" ele disse, quebrando o silêncio. "Perguntar o que as pessoas fizeram antes de ajudá-las. Porque, às vezes, salvar alguém significa colocar outra pessoa em perigo." Antes que eu pudesse responder, a ambulância chegou. Finalmente, pensei, o peso daquela sala começaria a desaparecer. Ele foi levado, e eu tentei sacudir aquela sensação estranha que havia ficado para trás. Na manhã seguinte, quando já estava pronta para ir embora, 2 policiais entraram na UPA. "Doutora Mariana, precisamos falar com você. Recebemos informações de que um homem que vocês atenderam ontem à noite está envolvido em um homicídio", disse um deles. Meu coração parou. Eles me mostraram uma foto, e meu sangue gelou. Era o homem da faca. "O que aconteceu?" perguntei, tentando não demonstrar o pânico que começava a se espalhar por mim. "Ele matou um homem em uma briga de bar. Esfaqueou a vítima 3 vezes e tentou fugir. Acabou se ferindo no processo. Estamos tentando localizá-lo, mas ele desapareceu do hospital antes que pudéssemos prendê-lo." Meu corpo ficou tenso. Ele parecia calmo. "Como se soubesse de algo que nós não sabíamos", disse, mais para mim mesma do que para os policiais. Passei o resto do dia com a sensação de que aquele homem estava perto, como se me observasse, mesmo sem estar fisicamente ali. À noite, recebi uma ligação do hospital. Ele havia sido encontrado nos arredores da cidade, escondido em um galpão abandonado, e finalmente preso. Mesmo assim, aquela sensação de desconforto nunca desapareceu completamente. Aquele olhar frio, vazio, ainda me assombra. Trabalhar na emergência significa atender qualquer um que entre por aquelas portas, não importa o que tenham feito. Mas, às vezes, salvar uma vida deixa marcas que nem o tempo consegue apagar. E quando me perguntam como é ser médica em plantões de fim de ano, eu apenas respondo: é como caminhar em uma linha tênue entre a vida, a morte e o desconhecido. E, às vezes, essa linha é mais sombria do que imaginamos. Olá, eu sou o Dr. Guilherme, tenho 38 anos e sou médico clínico geral. Trabalho em uma UPA, unidade de pronto atendimento, em uma cidade de médio porte. Com os anos de profissão, aprendi a lidar com situações extremas, tragédias e histórias que deixam marcas. Mas o plantão da noite de 31 de dezembro do ano passado é algo que nunca consegui apagar da memória. Até hoje, evito comentar sobre ele, porque, por mais que tentasse encontrar explicações, o que vivi naquela noite desafiou tudo o que eu acreditava ser racional. Era um dia quente, típico de verão. A cidade estava em clima de festa, com pessoas correndo de um lado para o outro, organizando os preparativos para a virada do ano. Eu tinha sido escalado para o turno da noite, das 19 horas às 7 horas, e sabia que seria um plantão agitado. Fim de ano sempre traz um fluxo maior de pacientes, muitos deles vítimas de acidentes, brigas ou exageros no consumo de álcool. Cheguei na UPA e me juntei à equipe, que já parecia cansada antes mesmo de a noite começar. A sala de espera estava cheia, e o fluxo de pacientes era constante. Casos relativamente simples no início da noite, crianças com febre, idosos com picos de pressão e alguns cortes e queimaduras. Apesar da movimentação, tudo estava dentro do esperado. Por volta das 22 horas, a UPA começou a ficar mais silenciosa. O movimento desacelerou, e pela primeira vez naquela noite, consegui me sentar para tomar um café. Conversava com os enfermeiros sobre como as coisas pareciam tranquilas demais para aquela data. Uma sensação estranha me incomodava, mas decidi ignorá-la.
Talvez fosse só o cansaço. Às 23h45, enquanto organizávamos os últimos atendimentos da noite, ouvimos a porta automática da emergência se abrir com força. Um homem entrou correndo, carregando nos braços uma mulher desacordada. Ele estava sujo, ofegante, e seus olhos transmitiam puro pânico. Levantei imediatamente e corri até ele. "Por favor, me ajudem", ele gritou, a voz tremendo. "Eu a encontrei na estrada, ela precisa de ajuda." Mandamos que ele colocasse a mulher em uma maca. A jovem parecia ter cerca de 20 anos, estava pálida, com marcas de arranhões pelo corpo e vestindo roupas simples, rasgadas e sujas. Notei que ela estava descalça e seus pés estavam machucados, como se tivesse andado longas distâncias. Enquanto os enfermeiros verificavam os sinais vitais, eu me aproximei do homem, que parecia em choque. Ele tentava recuperar o fôlego e falava de forma desconexa. Eu estava voltando para casa, dirigindo pela estrada do bosque. Ela estava no meio da pista, parada. Eu quase bati o carro. Parei para ajudar, mas ela não falava nada, só me olhava. Depois, desmaiou. Não sei o que fazer. Perguntei se ele a conhecia, mas ele negou com um aceno de cabeça. Disse que ela estava sozinha, no escuro, como se estivesse esperando por alguém. Algo no jeito como ele contou a história me deixou inquieto. Os sinais vitais da jovem estavam fracos, mas estáveis. Sua temperatura corporal estava muito baixa, o que era incomum, considerando o calor daquela noite. Tentamos falar com ela, mas ela não respondia. Seus olhos permaneciam fechados, e ela parecia inconsciente. "Vamos fazer exames e estabilizá-la", eu disse à equipe. Enquanto preparávamos os equipamentos, o homem que a trouxe ficou parado perto da porta, olhando fixamente para a maca, como se tivesse medo de se afastar. Foi então que percebi algo estranho. A temperatura na sala parecia ter caído repentinamente. Um frio incomum, que fez todos olharem uns para os outros, confusos. O ar-condicionado estava desligado, mas eu podia ver o vapor da minha respiração. De repente, a jovem abriu os olhos. Seus olhos eram profundamente escuros, quase sem vida, mas estavam fixos em algo, ou alguém, que não estava na sala. Começou a murmurar palavras que ninguém conseguia entender. A enfermeira ao meu lado tentou acalmá-la, mas a jovem se contorceu na maca, como se estivesse fugindo de algo invisível. "Ela está tendo um ataque?", perguntou um dos técnicos. Mas aquilo não parecia um ataque normal. Seus movimentos eram descoordenados, quase, não humanos. Aproximei-me dela e segurei sua mão, tentando transmitir alguma segurança. "Está tudo bem, você está segura. Qual é o seu nome?" Ela me olhou diretamente nos olhos, e naquele momento senti um calafrio percorrer minha espinha. Com uma voz baixa, rouca e completamente inexpressiva, ela disse apenas: "Ele está vindo." "Quem está vindo?", perguntei, tentando manter a calma, mas meu coração disparava no peito. Ela não respondeu. Seus olhos se fecharam novamente, e seu corpo relaxou, como se tivesse desmaiado. Enquanto isso, o homem que a trouxe começou a recuar lentamente em direção à porta. "Eu não devia ter parado. Eu não devia ter trazido ela", ele murmurava para si mesmo, antes de sair apressadamente, sem dizer mais nada. Minutos depois, enquanto a jovem permanecia inconsciente, ouvimos um barulho vindo do corredor. Era algo metálico, como se uma maca tivesse sido arrastada. Saí para verificar, mas não havia nada lá. O corredor estava vazio, exceto pelo som distante de passos, que pareciam ecoar, embora ninguém estivesse ali. A equipe começou a ficar visivelmente nervosa. A temperatura continuava anormalmente baixa, e o monitor que registrava os sinais vitais da jovem começou a falhar, os números piscando de forma errática. Pouco antes das 4h da manhã, a temperatura da sala voltou ao normal, e a jovem foi transferida para o hospital da cidade. Mas a sensação de desconforto permaneceu. Durante a transferência, o técnico que acompanhava a ambulância relatou que, no caminho, ela abriu os olhos novamente e murmurou a mesma frase: "Ele está vindo." Dias depois, tentei rastrear o caso, mas nunca mais soube dela. O nome não constava no sistema,
e o hospital afirmou que nenhuma jovem com aquelas características havia dado entrada. Desde então, sempre me pergunto, quem ou o que estava vindo naquela noite? Seja o que for, espero nunca descobrir.